Ele é empresário e tem uma dedicação visceral à pesquisa da história ferroviária paulista e brasileira. Neto de ferroviários, ele mantém um site na internet com levantamento de todas as estações ferroviárias de São Paulo e também de outros estados brasileiros. É autor dos livros Um Dia o Trem Passou por Aqui e Caminho para Santa Viridiana, as ferrovias em Santa Cruz das Palmeiras. O Arena Livre de hoje tem o prazer de receber Ralph Minuti Gisbrecht, um apaixonado por trens. Vamos falar sobre o abandono das ferrovias e estações no estado de São Paulo, investimentos previstos, planos para o Ferroanel e muito mais. Também convidamos os deputados Hamilton Pereira, do PT, Pedro Bigardi, do PCdoB e Orlando Bolsoni, do PSB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia, Ralph. Preciso lembrar aqui o deputado Hamilton Pereira, que é de Sorocaba, né? A Sorocabana dos trilhos e daquela belíssima estação ferroviária. O deputado Pedro Bigardi, que é de Jundiaí, da emblemática SPR, e o deputado Orlando Bolsoni, de São José do Rio Preto, cidade que até hoje é cortada pelos trilhos da Araraquarense. O que falar das ferrovias paulistas, da história, do comprometimento de todos os paulistas, não só desta Casa de Leis, mas o amor para quem tem ferro nas veias, né? Eu desafio aqui os deputados, inclusive, mas falar do futuro do trem e das perspectivas quando se fala em abandono de um lado e investimentos previstos para o futuro. Bem-vindo, Ralph. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar um pouco melhor das ferrovias paulistas hoje em dia. Fica meio difícil. As ferrovias paulistas, que começaram a ser implantadas em 1867 com a São Paulo Railway e depois com as outras, Paulista, Mogiana, Sorocabana, as três mais famosas realmente, elas progrediram realmente e trouxeram o progresso para o estado de São Paulo, puxados realmente pelo café. E isso se prolongou pelo menos até os anos 30. A partir dos anos 30, começou realmente a surgir o predomínio rodoviário, mas o grande problema das ferrovias, não só paulistas como brasileiras, começou com o final da Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra, a maior parte das ferrovias, que já eram todas estatais, com exceção da Companhia Paulista, e da Great Western e da Leopoldina, talvez tenha esquecido de alguma, essas ferrovias estavam sucateadas porque sofreram como se diz, um acúmulo de tráfego de carga, principalmente, mas também de passageiros durante a guerra, que piorou com o bombardeamento dos navios brasileiros no litoral, o que fez com que as parcas, rodovias existentes até então não dessem conta do recado e tivesse que todo o tráfego ser feito por ferrovias. Sem peças de reposição, a maior parte importadas, as ferrovias terminaram a Segunda Guerra em petição de miséria. Ainda assim, melhor do que estão hoje, mas tudo bem. Melhor do que estão hoje? Isso sim. Começou, então, uma recuperação de basicamente todas as ferrovias em níveis diferentes, né? Tanto pelo governo federal, como pelo governo paulista, como pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que era a dona dela mesma. Mas já numa época em que, podendo exportar carros de novo para países como o Brasil, quer dizer, os Estados Unidos e até a Europa começaram a se recuperar da guerra aos poucos, os carros tornaram-se baratos, fabricados no Brasil. As estradas foram melhorando a partir dos anos 50 e pode-se dizer que vamos dizer, praticamente um monopólio de transportes até os anos 30, no máximo anos 40, nos anos 60, o monopólio de transporte já era quase do outro lado, do lado rodoviário. Nenhum problema em conviver rodovias com ferrovias, mas no Brasil parece que isso aconteceu. Quer dizer, caiu muito rápido de 70% a 60% de predomínio ferroviário para 15% de predomínio não, do contrário, o ferroviário em termos de modal, quer dizer, em 20 anos isso daí. O que é paradoxal num país continental como o Brasil, que dependeria muito das ferrovias e da navegação de cabotagem. Se você olha para a Argentina, por exemplo, você vê uma concentração de ferrovias muito maior. Verdade que a Argentina tem algumas vantagens.
ela é um país bastante plano, né, com exceção da parte da cordilheira junto com o Chile. Ela é um país plano, então tinha uma facilidade maior em construção de ferrovias. Mas o Brasil realmente deixou muito a desejar e passou como uma prioridade, e não, vamos dizer, cada um com a sua parte que deveria ter, com as ferrovias. E eu não falo isso simplesmente porque gosto de ferrovias, mas pelo fato de que eu sei da importância que a ferrovia teve e ainda tem. Uma prova de que a ferrovia realmente é algo que tem relevância no transporte de qualquer país, na infraestrutura de qualquer país, é que ela foi praticamente abandonada após os anos 70, sobreviveu até 1996, 97 com a privatização, sem investimento nenhum durante 7 anos. E mesmo assim, ela continua funcionando, ela continuava funcionando naquele momento e ela continua funcionando hoje. Porém, dos 28 mil quilômetros de ferrovia que existiam em 1996, eles basicamente continuam mais ou menos aí, só que utilizados mesmo é a metade disso. Tá? De quem é a falha? Olha, vamos discutir ao longo do programa de hoje quem seria. As empresas, a própria sociedade que não abraçou seus trens e trilhos. Deputado Hamilton Pereira, bem-vindo a esta arena mais uma vez. Obrigado, Jorge. Eu quero saudar a você, aos nossos deputados Pedro Bigardi, Orlando Bolsoni, ao nosso convidado, Gebrecht Menuti. É interessante nós observarmos que, enquanto a Europa hoje está totalmente interligada por ferrovia, transporte de passageiros, né, o Brasil seguiu um caminho contrário. O Brasil, na realidade, a partir da decisão do governo paulista em privatizar as nossas ferrovias, na realidade, promoveu aqui um desmonte. Foram 19 mil trabalhadores ferroviários demitidos, as nossas linhas férreas foram abandonadas. Hoje, observamos, ao longo dos leitos todos, Mairinque, Sorocaba, Iperó, o abandono total. Os dormentes apodrecendo, vários deles já queimados, inclusive, por atos de vandalismo. E a expectativa que nós tínhamos de que o Brasil se despertasse para a importância do sistema ferroviário enquanto sistema de transporte barato, um sistema de transporte não poluente e que transporta grandes quantidades de carga, ou, portanto, bastante vantajoso. Né? Por que os países mais adiantados investem em ferrovia e nós aqui desmontamos? Hoje, falar inclusive em ferrovia, quando nós falamos em ferrovia de uma certa forma, de uma forma apaixonada, nós somos vistos como pessoas saudosistas, parece que uma coisa assim que não volta mais. Nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, uma CPI para investigar o desmonte da malha ferroviária paulista. Se não me falha a memória, em 2008, eu fui relator, inclusive, daquela CPI. E nós éramos tratados assim, como alguém que, como saudosistas, os deputados daquela CPI, saudosistas, com uma coisa assim, uma visão de uma coisa que já passou, que não voltaria mais. Descobrimos depois que a própria ALL, que hoje explora a ferrovia em transporte de carga e tal, tinha uma empresa com cerca de 1.600 carretas, portanto usava as duas modalidades. O que fosse mais vantajoso. Exatamente, nós observamos inclusive que não havia investimento na manutenção da ferrovia que ela própria utilizava. Então, há uma expectativa muito grande. Quando nós recebemos um especialista, como o Menuti, que vem estudando, produzindo livros a respeito da ferrovia, não sei se é tão apaixonado como nós. Eu tenho tanto o avô paterno quanto o avô materno. O senhor trabalhou na ferrovia também, né, deputado? Trabalhando na ferrovia, eu trabalhei um curto espaço de tempo, 1984 até 1986, mas trabalhei na ferrovia também, quer dizer, algo que parecia que estava no sangue, como você disse, né? Tínhamos ferro no sangue.
Então, hoje vamos explorar um profundo conhecedor, uma pessoa que vem produzindo livros, inclusive literatura a respeito da ferrovia no país e o quanto ela serviu ao progresso do país e notadamente aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria de saber, a ferrovia ainda é uma alternativa, ela ainda pode ser olhada como uma possibilidade de futuro do Brasil, visto que agora o governo federal fala em trem de alta velocidade, e a própria presidenta da República está marcando aqui um encontro com o governador, por sinal, para discutir inclusive o ferro-anel. Quer dizer, há possibilidades, devemos alimentar essa expectativa e que em breve nós tenhamos novos investimentos na ferrovia, que a ferrovia se torne efetivamente uma modalidade de futuro para o progresso do Brasil e para corresponder a essa infraestrutura tão necessária ao Brasil hoje? Sempre há possibilidade, principalmente porque a ferrovia é algo que efetivamente é necessário na infraestrutura de um país, ainda mais um tipo de país como o Brasil, muito grande, etc. Normalmente você não vai construir uma ferrovia para ir de São Paulo até Campinas para carregar carga. É difícil. Hoje em dia são trechos curtos, são evitados. Ela é mais barata quanto mais longa ela é. De 400 a 1.000 quilômetros, parece que o trem é imbatível em termos de custo. A 1.000 não, a mais de 1.000. Quer dizer, qualquer distância a partir de 400, 500 quilômetros para cima, efetivamente falando-se em carga. Né? Quando você diz que as pessoas olham para você ou para todos nós como saudosistas, se a gente pensa como a gente entrevista aquele velhinho sentado no banco da praça lá em Pirajuí, como eu estava um ano atrás, conversando com o velhinho, ele falava, ai, que saudades da ferrovia no meu tempo, que passava aqui, porque eu pegava o trem aqui, ia para lá, etc. Ele estava falando de uma ferrovia que em Pirajuí, no caso dessa específica, acabou em 1948. Sim, aí você está sendo um saudosista, porque ferrovia hoje é algo muito diferente do que existia até, vamos dizer, 50 anos atrás. Você vê as pessoas às vezes falando, não seria bom ter o trem de volta? Sim, era um transporte barato. Olha, se você colocar um trem de passageiros hoje para trafegar trechos, sei lá, tanto longos como, vamos dizer, regionalmente, vamos supor que você faça um trem que falam muito em fazer, não vão fazer nunca, Rio Claro, Araraquara. Quer dizer, passa por uma área muito populada, então você faz uma espécie de CPTM ali, com estações próximas, etc, etc. Se você pensa efetivamente nos trens como eles eram, no tempo ainda da FEPASE até 97, sim, eles eram ultrapassados, e você não poderia colocar hoje trens velhos de novo no mesmo sistema que reinava naquela hora, porque você não vai ter cliente, embora vá ter sempre alguém disposto a pagar uma passagem muito barata. Ou seja, o trem hoje seria mais caro. Mais caro do que esse pessoal fala, que era transporte barato, etc. e tal. Porque você também não pode deixar de acompanhar o tempo. Então você é saudosista se você pensa ainda como era antes. Se você pensa como é uma ferrovia para a realidade de hoje, não, você não é saudosista. Você está sendo um cara que está dentro do que se espera que se pense em termos de infraestrutura paulista ou nacional. Em termos de concessionárias, as concessionárias efetivamente, o que eu vejo é elas trabalharem para ter lucro. Até aí, tudo bem, afinal de contas, se não tivessem lucro, não iam trabalhar mesmo. Mas a questão não é essa. Eu vejo que não há controle nenhum por parte do governo federal em tentar regular a situação. Quando você é prestador de um serviço público, ou seja, ou que afeta a infraestrutura do teu país, você não pode deixar o lucro de lado, mas você tem que ter um certo limite no que você pode fazer. Se você tem possibilidades de concorrer carga, por exemplo, com caminhões em determinadas áreas, que você tem ferrovia ou que você tem condições de fazer a ferrovia, você não pode deixar de usar a ferrovia para tentar pelo menos fazer essa comparação. Então todos esses trechos abandonados estão por aí, eles estão e ouve-se, lê-se de muita gente nessa região que quer transportar carga e as concessionárias muitas vezes dão de ombros e falam, não nos interessa. Bom,
É óbvio que deve ter coisa realmente que não é mais viável. O cara talvez esteja pensando em como era até 30 anos atrás. Mas com certeza tem coisa que é viável e as concessionárias aparentemente esperam que você faça toda a infraestrutura, ofereça para ela de bandeja e fale, ok, trago, tudo bem, eu levo o meu trem aí, você faz todo o resto. E a coisa não funciona bem assim. Então, não há essa fiscalização do governo, não há mesmo. A gente vê acidentes seguidos e seguidos e seguidos, isso está no jornal, quer dizer, não estou contando segredo nenhum. Vê-se que só se faz alguma manutenção depois que ocorre o acidente, o sujeito vai lá correndo, refaz aquilo, etc., e coloca no lugar. Bom, isso não é a melhor forma de se dirigir. E isso fora o fato de que realmente o ministro dos transportes, sei lá, sinceramente, eu não sei quem é hoje, mas, e a maioria dos ministros também não tem a menor ideia do que fazem, não tem a menor ideia de experiência na pasta em que estão. Do transportes, claramente, é um dos casos. Então não funciona. Ralf, sobre caro ou barato, eu preciso lembrar aqui, no site da CPTM, quem sai do MASP, por exemplo, na Avenida Paulista, chega a Jundiaí, do deputado Pedro Bigardi, com apenas R$ 2,90, fazendo transbordos de trem e de metrô. Deputado Pedro Bigardi, sua primeira pergunta ao nosso entrevistado, bem-vindo. E agradecer ao oportunidade, Jorge, cumprimentar os companheiros aqui, o Hamilton, o Bolsoni, cumprimentar o nosso convidado, o Ralf. Eu queria pegar nessa linha do que está sendo colocado aqui. Você usou uma frase no início da tua fala, defendendo essa questão da ferrovia, disse assim, não falo isso apenas porque eu gosto da questão ferroviária. Essa coisa do gostar está presente muito naqueles que militaram, que estudam, que trabalham essa questão há muitos anos. E aí surge essa ideia do saudosismo que o deputado Hamilton colocou aqui, que eu acho que nos últimos anos, e os últimos anos mesmo, acho que de 2 anos, 3 anos para cá, está mudando completamente. Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu vejo a ferrovia aparecer novamente como alternativa de um modal que se integra aos outros modais e tem muitos projetos em andamento. E muitos deles são viabilizados com projeto executivo, com possibilidade de retomar. Mas você está falando ferrovia de quê? De passageiros? Passageiro. Sim, em termos regionais, sim. Até porque eu acho que essa questão da carga, que domina mais de 90% do sistema ferroviário, ele acaba competindo na questão do passageiro por conta da questão econômica, das concessões todas. Então, eu acho que nós estamos num momento, para até fazer a pergunta, muito propício para a retomada desse modal ferroviário no estado de São Paulo e no Brasil. Então, eu acho que o momento é propício pelo desenvolvimento do país, pela necessidade que está se apresentando. Nós pegamos aqui a macrometrópole São Paulo, Jundiaí e Campinas, esse eixo das estradas completamente saturado. Se você não tem um sistema de passageiros de circulação aí, você não tem alternativa. Para mim é absurdo que não tenha uma linha São Paulo-Campinas. A minha pergunta o senhor não acha que está mudando esse momento da defesa do sistema ferroviário como desenvolvimento, como geração de possibilidade de mobilidade urbana? Eu acho que é um outro momento que nós estamos vivendo dos anos para cá. Sim. E muito, muito positivo, eu acho, inclusive. Sim, está, sem dúvida. A própria forma que eu penso a respeito de ferrovias é diferente da que eu pensava há 10, 15 anos atrás. Que eu ainda estava muito ligado às ferrovias que ainda teimavam em existir, quer dizer, você ainda tem aquele saudosismo. Hoje não, quer dizer, eu acho muito bacana, anterior, né, contar a história, um dia o trem passou por aqui, muito bonitinho. Mas você não pode recolocar os trens como eles eram. Claro. Você chega de São Paulo a Jundiaí, sim, o que é muito bom. Você chega por R$ 2,90, R$ 3,00, mas o problema é que você, apesar disso, você tem que fazer baldeação aqui, baldeação ali, inclusive em Francisco Morato. Tudo bem, eu sei que tem um projeto que vai para o Jundiaí, eu acho que a CPTM está fazendo um trabalho fabuloso, quer dizer, eu lembro da CPTM em 1996, um pouco depois que ela começou, quando ela ainda tinha aquelas coisas da FEPASA e da CBTU. Eu lia nos jornais, eu nem ligava muito para trem ainda naquela época, e eu via aqueles camaradas pendurados, eu falei, pô, isso não tem jeito, pô, nunca vão acabar com isso aí. CPTM conseguiu acabar, eu acho que está ótimo. Quem reclama hoje da CPTM, tem um bando de gente que reclama, não lembra de como era 10, 15 anos atrás. Metrô, ótimo, etc. Tem problema de acesso, gente? Tem, isso é uma coisa que vai ter que ser visto ao tempo. Não tem muita coisa que fazer. Basta que se continue dando a atenção que está se dando hoje. Quer dizer, não adianta, por exemplo, amanhã muda o governo ou muda a forma de pensar, chega e fala, esquece a CPTM, esquece o metrô. Aí realmente não tem jeito. Eu acho apenas que os trens de longa distância, de longo percurso, deveriam voltar
e que deveriam ser criados trens regionais no interior de São Paulo em núcleos populosos. É o tal negócio do Rio Claro Araraquara, e existem outros exemplos, quer dizer, basta pensar. Eu não posso julgar aqui questão de se é rentável ou se não é. A verdade é que a CPTM é um serviço público. O ideal para ela seria nem dar lucro nem dar prejuízo, quer dizer, está ali no zero, né? E se eventualmente precisar de algum subsídio do governo, vai ter que ter, não tem muito como esconder isso daí. Agora, o que não pode é continuar dando de costas para o interior de São Paulo. Isso vale para o resto do Brasil, quer dizer, não dando uma alternativa de transporte, porque não tem viagem melhor do que o trem. Não adianta você falar, ônibus, tudo bem, ônibus tem vários horários. Sim, mas ônibus você viaja apertadinho, sempre. Você não tem espaço, você não tem nada. O trem você está cansado, você levanta, você vai do outro lado, você volta. Sabe, é um negócio que parece que só o governo não vê. E se o governo quiser ver... Seguro, né? Se o governo quiser ver, seja que governo for, isso, ele vai fazer acontecer. O problema é convencer ele. Pô, cada vez que é anunciado alguma coisa com relação a trem, seja de cargo, seja de passageiro, construção dessa linha aqui, dessa linha ali, eu sinceramente não acredito. Eu fico só esperando até que saia. Por isso que eu perguntei, porque eu sinto uma certa descrença nessa política de resgatar a questão do modal ferroviário, mas eu acho que o momento que o Brasil vive hoje está mostrando ao contrário. Nós temos possibilidades e iniciativas já nesse sentido. Me parece um pouco, por isso que eu fiz a pergunta. Olha, aparece muito mais, agora me concentrando na parte de passageiros, acontece muito mais do que acontecia uns anos atrás, sem dúvida. Agora, continua tudo muito enrolado. Eu sempre falo, esse é o país do vou fazer, sabe? Não é o país de, olha, eu fiz, sabe? Tudo demora muito. Aí você fala, mas a burocracia é assim, olha, desculpe, eu vejo outros países fazendo a coisa no papum, sabe? É meio... Deputado Orlando Bolsoni, que vem de Rio Preto, cidade cortada pelos trilhos da Araraquarense, inclusive ainda com algumas cancelas no centro da cidade, né? Exato. Primeiro, é uma honra estar com o Dr. Ralph Minuti, com essa bancada, deputado Hamilton, deputado Pedro Vigardi, que são estudiosos do assunto. E eu acho que é uma oportunidade ótima, não só para resgatar a história, tal qual lembrou o Jorge, a nossa Associação de Municípios permanece fiel à Associação dos Municípios da Araraquarense, porque a história da região ela está vinculada diretamente ao café, consequentemente à ferrovia. Então a ferrovia foi que criou, que deu base para aquela região. E hoje nós constatamos, por inexistência talvez desse conceito de integração modal, de que a Araraquarense toda serve como rota de passagem. Foi feito um investimento enorme na ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná, onde para ligar com o extremo oeste, possibilita que a soja chegue a 50% do seu valor, se fosse, deputado Hamilton, deputado Pedro, transportada por rodovias, por carretas. Só que o desenvolvimento não fica ao longo da ferrovia. E a pergunta, você já pensou nesse tema, como se trabalhar não só a questão, obviamente, da carga, mas em especial do passageiro? Rio Preto, por exemplo, já é constatada uma grande aglomeração urbana, cidades da região de Catanduva, Tanabi, que poderiam se ligar e que hoje vão, utilizando a via rodoviária, essa integração possível de carga, mas em especial também de passageiro? Sim, lógico. Falando em termos da ferrovia em geral, falar rapidamente da carga. Quando o governo entregou para a Rede Ferroviária Federal, em troca de dívida, a FEPASA, não vamos discutir preço aqui, eu não sei se a questão dele era se livrar de uma vez da ferrovia e pagar alguma coisa, provavelmente era, mas a questão é que parece, a impressão que deu, pelo menos para o Executivo, obviamente isso não é com a gente aqui que gostamos do assunto, mas
se você pegar o executivo, a impressão que tem é o seguinte, olha, não existe mais FEPASA, tudo isso é rede ferroviária, ela pode concessionar isso para quem quiser e que se dane. Quer dizer, nós não temos que nos preocupar com isso. O problema é que essas ferrovias fazem parte da infraestrutura do Estado. E embora o Estado não seja mais dono, quer dizer, a rede ferroviária federal, quer dizer, com sede, não existe mais, ou seja, Valec, sei lá quem seja a dona hoje, quer dizer, não se importa com o que acontece aqui. Ela simplesmente tem uma concessão, o sujeito paga a parte dela e fica por aí mesmo. Na minha opinião, o executivo deveria, e eu não acho que ele faça isso, quer dizer, se preocupar com essas linhas e falar, olha, eu também quero pegar carga aqui. Sabe, por que essa concessionária não carrega praticamente nada em São Paulo? No caso, a LL, FCA e NRS. É culpa nossa? Pode ser. Não há culpa deles? Com certeza. Quer dizer, tem que sentar e dar realmente alternativas, não só para Alta Araraquarense, mas para outros lugares e falar, olha, há material aqui para ser transportado. Lógico, não é mais aquele negócio que saca de café, carrega nas costas, bota no vagão, é uma coisa completamente diferente. Mas os próprios locais, talvez, aí eu não sei, aqui eu já estou entrando em campo que não é meu, quer dizer, as próprias associações fundarem determinados terminais e falar, olha, vamos usar esses terminais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, conversar com as empresas e forçar um pouco a barra. Eu, sinceramente, eu não vejo isso acontecendo. O que eu vejo são reclamações isoladas. Isso em termos de cargueiros. Em termos de passageiros, praticamente acontece a mesma coisa, né? Um trem de Rio Preto para São Paulo seria ótimo, né? Agora, não adianta você botar um trem como era até 15 anos atrás, porque ele demora tanto, ele para, não adianta. Você tem que botar um trem que seja muito mais rápido. Se for necessário, você tem que fazer uma nova linha para que ele corra sozinho e para que ele corra em termos de linhas mais modernas. Vamos falar sobre isso, sobre estratégias e saídas no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Ok. Atenção, estudantes do ensino médio. As inscrições para o Parlamento Jovem 2011 foram prorrogadas. Projetos podem ser enviados à Assembleia Legislativa até o dia 20 de setembro. O manual com o cronograma e as regras para inscrição está disponível no portal da Assembleia, www.al.sp.gov.br, no link Parlamento Jovem. Dia 20 de outubro vão ser divulgados os 94 projetos escolhidos e nos dias 3 e 4 de novembro, os alunos vencedores vão viver as atividades do Poder Legislativo e se transformarem em parlamentares por um dia. Inscreva-se. Envie seu projeto até o dia 20 de setembro. Participe! Estamos de volta no Arena Livre, hoje falando de trens, de ferrovias, com Ralph Menuti Gisbrecht. E no intervalo eu brincava aqui com o nosso convidado e com os deputados sobre um anúncio da antiga Superintendência Regional da Rede Ferroviária Federal em São Paulo. Economize sem se preocupar com o velocímetro. Troque os momentos de tensão ao volante de seu carro por 100 minutos de relax. Lembrando a viagem de São Paulo a Santos, num trem confortável e pontualíssimo, Ralph. O horário do trem, 18h12. Domingos, das 7h40 e às 19h25, partindo da Estação da Luz. Seria um bom parâmetro o conforto, a pontualidade. Nada se compara com o trem, deputado Hamilton? Sua pergunta ao nosso convidado. Jorge e convidado Ralph, nós notamos aqui que no primeiro bloco desse nosso debate, as perguntas todas foram dirigidas no sentido de... Há uma vontade aqui expressa da volta pelo trem de passageiros. Do trem de passageiros. Isso é natural, natural. Pedro Bigardi, nosso deputado Pedro Bigardi, Jundiaí. Deputado Orlando Bolsoni, Rio Preto. Hamilton Pereira, Sorocaba. Todas essas cidades e regiões têm uma capacidade instalada. E imaginemos o seguinte, nós estamos na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Temos discutido muito como desenvolvem-se as cidades aqui no estado de São Paulo. Estamos caminhando para um superadensamento.
sobreadensamento, uma quantidade de carros insuportável. Insuportável. Acabou de sair agora um dado lá em Sorocaba, pela Associação Nacional de Veículos Automotores, que Sorocaba hoje está colocando por dia nas suas vias públicas 58,4 automóveis. Ou seja, 59 automóveis por dia, novos, zero grau, entrando na via pública. Haja leito carroçado. A cidade para às 7, 7h30 da manhã e às 5, 5h30 da tarde. Horário que as pessoas estão saindo para trabalhar, horário que as pessoas estão saindo do trabalho. Ou levando criança na escola, ou pegando criança na escola. E aí você tem uma ferrovia que corta a cidade ao meio. Ela, inclusive, atrapalha a ligação entre uma parte da cidade com a outra. Esta ferrovia poderia estar servindo para a implantação, por exemplo, do tal VLT, né? Veículo leve em trilhos. Quer dizer, nós poderíamos tirar um bocado de carro das ruas se as pessoas sentissem efetivamente que há um transporte barato, confortável, né? E por que não dizer não poluente, não é verdade? Há uma luta lá na minha região, por exemplo, na região de Sorocaba, para que nós tenhamos um trem ligando Sorocaba a São Paulo, passando por Alumínio, por Mairinque, por São Roque, até chegar em São Paulo. Uma viagem de 90 quilômetros. Poderíamos ganhar tempo, ao invés de todo dia aquele povo todo vir trabalhar para São Paulo, porque nós temos muitos sorocabanos que trabalham aqui em São Paulo, como nós devemos ter nas outras regiões, Jundiaí também, né? Regiões que estão ficando superadensadas. Nós poderíamos unir o útil ao agradável, né? Um transporte ferroviário, né? Que consegue transportar muita gente, é um transporte de massa, reconhecidamente um transporte muito eficiente quando colocado a serviço do transporte de massas, né? E tiraríamos muita... Eu tenho notado, Jorge, eu venho todo dia a São Paulo e volto para Sorocaba. Eu tenho notado, naquela Marginal Pinheiros ali, quando estou indo embora, nós olhamos para os lados, carros e mais carros, com uma pessoa ao volante. É uma pessoa e um carro. Uma pessoa e um automóvel. As pessoas parecem não dão caronas e tudo Sim. mais. Quer dizer, nós teríamos condições hoje de botar os trens para rodar, né? O nosso convidado, o Ralf, já falou que não há condições de colocar aqueles mesmos trens, Sim. trens antiquados, demorados, antigos, ultrapassados. Exatamente, obsoletos. Mas se pensar num novo tipo de veículo, né? Aproveitar essa capacidade instalada, o problema é que nós também perdemos o exército enorme que fazia a manutenção desses trilhos, trocava dormentes e tudo mais, né? Eu convivi com isso ali no início da década de 80, 84, até 86. Quer dizer, portanto, nós estamos falando aqui de algo impossível, algo que é um sonho assim, uma elucubração. O Ralf pode comentar, inclusive, a experiência dele. Palmilhou todos esses trilhos, né? Não, tem fotos, documentos disso. Eu sei. Não, a CPTM chegava até Mairinque, até 1997, 98. Abreviou para Amador Bueno. Eu nunca entendi por quê. Eu concordo que São Roque e Mairinque, quer dizer, eles não têm a mesma quantidade de público que tem antes, mas Amador Bueno também não tem, né? Eu espero que a CPTM, inclusive, não faça a bobagem de abandonar as obras entre Itapevi e Amador Bueno, já que ela suspendeu o trem temporariamente, né? Com relação a Sorocaba, eu acho realmente que um trem São Paulo-Sorocaba seria excelente. A CPTM parece que também acha, porque tem estudos disso, não sei exatamente em que pé estão. Agora, o problema é que eu também ouvi que o prefeito de Sorocaba não queria o trem lá, com medo de que a cidade virasse cidade dormitório, o que eu também acho meio absurdo. Afinal, a cidade existe desde 1652, né? O trem existe desde 1875, rodou até 1998 e a cidade não virou cidade dormitório. Quer dizer, então, não viraria a partir de agora, por sinal. Exato, exato. Agora, é o tal negócio. Se você usa, por exemplo, o leito na região de Sorocaba para ligar, por exemplo, a zona mais populada, vamos dizer, a Grande Sorocaba, você teria de usar tipo trem regional. Quer dizer, você bota paradas a cada
quilômetro a cada 800 metros, e você está com um trem tipo da CPTM. Se você vai fazer uma ligação São Paulo-Sorocaba, você já precisa de um trem um pouco diferente, um trem um pouco mais rápido, com pouquíssimas paradas, né? Eles têm que fazer São Paulo-Sorocaba e talvez uma parada no meio, e duas, e olhe lá, né? Quer dizer, então são conceitos diferentes. Eu acho, por exemplo, que a FEPASA, a rede ferroviária, seja lá o que for, pararam com seus trens de passageiros porque não souberam ver essa mudança, não se interessaram em ver essa mudança da regionalização. Todas essas linhas compridas, São Paulo Presidente Epitácio, no Paraná, por exemplo, aquela linha que ligava Itararé ao Rio Uruguai, para Paraná e Santa Catarina, e várias outras, no final da época delas, anos 70, anos 80, elas já eram trens regionais. Quer dizer, ninguém pegava um trem naquela época para ir de São Paulo a Porto Alegre, ou para ir de São Paulo a Presidente Epitácio. Se pegava era um aventureiro, era um cara que queria passear, etc. O cara pegava mesmo, era no meio. Aquele trem da Alta Paulista, entre Marília e Panorama, por exemplo, era o típico trem regional. Só que ele não era conduzido como um trem regional. Panorama, última estação. Exato. Da linha. E até a hora em que esses trens foram suspensos, em 2001, 15 de março de 2001, ainda era uma região, ainda esses trens eram cheios de gente. Quer dizer, é impressionante, várias linhas de trem no Brasil foram canceladas cheias de gente. Você fala, mas era uma droga, etc. Ok, então você melhore a linha e continue cheio de gente. Melhore o seu trem e continue cheio de gente. Então... Deputado Orlando Bolsonaro. Aproveitando a observação inteligente do deputado Hamilton, o que é possível, então, a ferroviária se tornarem ferroviável? Esses projetos que tem em andamento, o deputado Pedro Vigardi tem estudado, sistema do governo federal, governo estadual, procuramos integrar na associação, na nossa comissão de assuntos metropolitanos e municipais, o que é possível, talvez, acredito que despertou um momento atenção para o assunto. Recuperar esse patrimônio, então é possível reconstruir, refazer esse intermodal. A presidenta Dilma e o governador Alckmin parece que estão interessados na questão do Ferroanel, já assinando, inclusive, documentos. O que é possível, aproveitando esse momento, esses projetos, o caso do trem-bala, que se fala a questão da Copa do Mundo, fizesse uma análise desses projetos e de sua viabilidade. Então, com relação, concentrando no Estado de São Paulo, com relação ao Ferroanel, está certo, está mais do que certo. Eu acho, inclusive, inaceitável que a CPTM e a MRS tenham demorado 15 anos discutindo e não chegando a conclusão nenhuma sobre como fazer com a coisa. Quer dizer, o Ferroanel já demorou, o Ferroanel é um projeto dos anos 50, 60. Esse trecho que foi anunciado no jornal domingo nem é o trecho total, ainda devia ter mais. Fechar o Ferroanel, tem regiões, por exemplo, que precisam disso. Mas fechar o Ferroanel de que maneira? Porque os trens sairiam de Campinas ou de Jundiaí? Não, fechar o Ferroanel como anel mesmo. Sim, como anel, é isso que eu digo. Porque ali você está ligando o Manuel Feio até Jundiaí. O Manuel Feio está com a Axetuba, Zona Leste, passa por Suzano e chega ao Porto de Santos. Mas você não tem o fechamento ali para a região de Mairinque. Porque Mairinque é onde ele começa. Mas ali já não tem uma outra ferrovia que chega até Santos ou não está sendo operada? Não, o problema é o seguinte, não, ela está sendo operada, graças a Deus, é uma das ferrovias mais lotadas no Brasil de trem, mas a questão é a seguinte, por exemplo, existe um trem que corta a cidade de São Paulo, dando uma volta desgraçada. Ele vem lá de Minas Gerais, ele entra pela Central do Brasil, ele passa pela Estação da Luz, sobe para Campinas, desce para Mairinque e entra para Alumínio. É uma questão de que não existe a bitola dele, a bitola larga entre Itapevi e Mairinque para ele fazer o que ele poderia fazer pelo centro de São Paulo. Mas mesmo assim ele não deveria fazer pelo centro de São Paulo. Se tivesse a bitola larga, teria que ter um anel que fechasse ele lá por fora, para chegar em Alumínio tranquilo, sem encher o saco da CPTM, que hoje é efetivamente a prioridade. Você tem 2,5 milhões de passageiros por dia, pô. Agora, se você pega a parte do ferroanel que está sendo feito agora por fora, você chega a Jundiaí, mas você não liga, por exemplo, com a Alumínio. Ou seja, esse trem que vem do Rio, ele vai pegar o ferroanel pelo norte, mas ele vai ter que ir de Jundiaí a Campinas para descer para Mairinque. Não vai resolver o problema. Não é lógico. Não é lógico. Quer dizer, não está completo, mas melhora muito.
Faltou falar do trem-bala, né? O trem-bala, eu particularmente, eu acho que o trem-bala é altamente necessário. Agora, o trem-bala realmente, se tá muito caro, eu não sei, eu não tenho condição de julgar isso. Eu acho que um trem-bala é necessário porque São Paulo-Rio tem um tráfego violentíssimo. Acho também que deveria ser feito o trecho Campinas-São José dos Campos ou Campinas-Volta Redonda, já deveria estar atacando e deixar o trecho mais difícil para ir um pouco mais devagar, não é para fazer depois. Fazer depois nesse país geralmente não faz nada. Mas, vamos dizer, você faz o trecho mais fácil e já vai trabalhando no trecho mais difícil. O problema é que eu vejo o governo, quer dizer, fazer 3 licitações, chegar na véspera de 3 licitações e cair fora. Quer dizer, estão fazendo a coisa mal feita. Deputado Pedro Bigatti. Então, na linha dessa análise dos projetos que o deputado Bolsonaro colocou, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias Paulistas está fazendo um movimento muito interessante, que a Frente Parlamentar de Logística e Transportes encampou, e foram feitas já 3 audiências públicas, Campinas, Valinhos, Louveira, e todas lotadas, para estender a linha de passageiros de Jundiaí até Campinas. Sim. Né? E lá nós temos já 2 linhas de trilhos, uma sendo utilizada para transporte de carga e a outra não. Sim. Então, me parece um projeto que, é claro que tem toda a parte técnica, interferência, recuperação de estações, essa coisa toda, mas me parece um projeto interessante de ser implantado. Eu queria que o senhor comentasse a respeito. A CPTM, as informações que eu tenho, quer dizer, eu não vou dizer que sejam informações fantásticas, etc. Mas o que se ouve é que também existe um projeto para, quer dizer, não só para Sorocaba, mas também para Campinas. Sim. Eu não sei qual tem prioridade, se há prioridade, sei que a coisa rola devagar, mas existe. Agora, de qualquer forma, não é um projeto simplesmente, quer dizer, que você prolonga a CPTM até Jundiaí. Você pode prolongar a companhia CPTM, mas você não pode mandar um trem para Campinas parando em todas as estações que a CPTM para hoje. Então você tem que ter uma linha isolada, ou um horário isolado que faça, por exemplo, São Paulo, Jundiaí, Campinas, ou uma ou outra estação no meio, sei lá, Franco da Rocha, estou chutando, mas de qualquer forma, dessa forma. Sim. Existe o projeto? Existe. Ele é necessário? Super. Eu também conheço trilhões de pessoas que moram em Campinas. E tem o projeto de Santos também, porque também tem gente que mora em Santos. Subir Anchieta e descer todo dia, pelo amor de Deus, hein? Ralf, eu já estou inaugurando aqui uma rodada de brevíssimas perguntas, respostas idem, sobre estações abandonadas. Que pé está isso? Você que viaja tanto pelo interior, fotografa, documenta, coloca no seu blog. Olha, é uma tristeza, porque, no mínimo, como peças arquitetônicas, são maravilhosas, a maioria delas. A conservação de uma que está no meio da cidade é mais fácil. Quer dizer, existem ainda muitas abandonadas por aí, mas deve ser feita. Obviamente, elas não vão mais ser estação ferroviária, infelizmente, ou serão, mas sabe Deus quando. Centros culturais repaginados. Exato. No fim, acaba virando centro cultural, sede de prefeitura, etc. Tal. Nenhum grande problema nisso, desde que seja mantida, pelo menos a característica externa delas, porque eu acho que a cidade tem muito a ganhar com esse tipo de arquitetura. E não é só da estação, é de armazém, é de rotunda, é de oficina, é de tudo, né? Então tem várias cidades atuando nisso, algumas com muito dinheiro, outras com pouco, etc. O problema maior são as estações de meio de caminho, aquelas das fazendas. Essas estão acabando porque pouquíssima gente cuida delas, de vez em quando um dono de fazenda que gosta, que vai, etc. Então algumas estão, mas é o tal negócio, você reforma, faz uma festa, inaugura, depois você tem que botar 20 homens armados para ficar defendendo, é complicada a coisa. Deputado Hamilton Pereira, se não for uma pergunta muito breve, a sua saudação ao nosso convidado, precisamos encerrar o programa. Eu quero mudar um pouco o enfoque, para dizer rapidamente, o Brasil hoje faz parte dos BRIC. Né? Brasil, Rússia, China e Índia são os países que estão hoje avançando no seu desenvolvimento de tal maneira. A China detém hoje 40% da liquidez dos Estados Unidos, nos seus bancos, nas suas indústrias. E lá tem muitas ferrovias, inclusive nos Estados Unidos. Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos avançando e não temos hoje infraestrutura compatível com esse desenvolvimento. Já estava faltando mão de obra na construção civil, por exemplo. É impressionante isso. Está faltando mão de obra desde o pedreiro, o pintor, o encanador, até o engenheiro civil. Então, para esse desenvolvimento, nós vamos precisar pensar em outras modalidades de transporte.
Então eu vejo a questão do trem-bala, mas também o trem para transporte mesmo, de carga, para chegarmos no Porto de Santos, onde nós já estamos com essa cogitação toda. Superando os gargalos. Sua saudação ao nosso convidado, deputado. E do pré-sal, né? Isso Sim, tudo vai exatamente. provocar uma locomoção em direção ao Porto de Santos, à Baixada Santista, impressionante. Então eu gostaria de agradecê-lo, Ralf, pelas informações que você traz, né? Pelas ideias e também pelo apontamento dos projetos que estão em andamento hoje, né? Que exigem, obviamente, uma velocidade maior, exigem, inclusive, nós enfrentarmos a questão dos licenciamentos ambientais, né? Mas, de qualquer maneira, o Brasil é este país que está avançando a passos largos para esse desenvolvimento. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, as perspectivas do Brasil em relação à modalidade de transporte ferroviário prevendo esse desenvolvimento. Nas suas considerações finais, eu vou pedir a saudação dos demais deputados, porque precisamos encerrar. Deputado Orlando Bolsoni. Agradecer a certeza que esse assunto, deputado Hamilton e deputado Pedro Vigário, com certeza vai Não ter se esgota num programa. Não se esgota hoje. Então, agradecer. E agradecer também por preservar a memória. Ao preservar a memória da ferrovia, está se preservando a memória do Brasil, a história do Brasil, e em especial a história de São Paulo. Muito obrigado. Deputado Pedro Bigatti. É um prazer estar aqui, discutir esse assunto tão importante e uma pergunta direta. O transporte de carga, ele é seletivo demais e de acordo com aquilo que interessa só às empresas concessionárias ou ele está mais abrangente? Suas considerações finais, inclusive. Sim, sem dúvida. Ele está interessando só o que interessa às concessionárias. Isso está muito claro, tá? E eu não vejo uma grande corrida atrás de desenvolvimento disso. Elas visam somente o lucro, elas estão um pouco se preocupando com a infraestrutura, e eu não acho isso muito certo. Com relação à sua pergunta, era do... Desculpe, eu tinha marcado... Desse desenvolvimento muito... Sim, Se o Brasil eu só quiser acho crescer, que o tem que Brasil, crescer nos eu acho moldes. que o Brasil deveria correr um pouco mais no que faz. Eu vejo todas essas exigências, por exemplo, ambientais, ok, algumas eu, vamos dizer, amadoristicamente concordo, algumas eu amadoristicamente discordo, mas eu acho que as coisas aqui são seguras há muito tempo. Não se pode falar, por exemplo, numa transnordestina, começar a se falar nela em 1991, e em 2011 ela ainda não está pronta. Sabe? É porque teve briga política, teve problema de ambientação, de ambiente, né? Ambientalismo. Eu realmente não consigo entender por que as coisas são tão demoradas aqui. Os outros países também se preocupam com isso e fazem as coisas muito mais rápido. Bom, ponto final, críticas, sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Ralf, muito obrigado por seus esclarecimentos. A porta está sempre aberta, volte mais vezes aqui para trazer não só a memória ferroviária, mas as boas ideias, as boas práticas, o exemplo que fica para esta e para as novas e futuras gerações. Muito obrigado também a presença dos deputados e deputadas que têm ferro na veia. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre, eu espero você. Obrigado.